Thalita. Pastor Denilson, ele também é missionário lá em Manaus. E como nós vamos fazer? O pastor Denilson, ele está assumindo o púlpito agora. Ele vai trazer uma palavra para a igreja. À noite também ele vai estar aqui conosco, tá? Já conversei com ele ali atrás, pedi perdão pela necessidade de ter que sair, né? E logo após a palavra do pastor Denilson, o nosso irmão presbítero Jorge Luiz, ele vai estar assumindo e encerrando as nossas atividades hoje pela manhã, tá bom? E à noite nós estaremos a partir das 18 horas normalmente com o nosso trabalho. Tá bom, meus amados? Então, o pastor Denilson vai estar se apresentando aqui. Deus o abençoe poderosamente nessa manhã, possa falar ao coração dos servos de Deus nessa igreja. Já falei que ele está bem à vontade, fique bem à vontade, é a casa do Senhor. E que a igreja seja extremamente edificada através da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, Pai eterno e soberano, nós sabemos, ó Deus, que a graça do Senhor, ela é dispensada àqueles que te temem, ó Deus. Por isso te imploramos, ó Pai, que o Senhor seja com o teu servo nesta manhã. Abençoe a vida dele, ó Deus, e que aquilo que o Senhor já reservou para o teu servo, aquilo que o Senhor já confirmou no seu coração, que possa ser bênção para esta igreja, Senhor, a fim de que essa igreja seja edificada pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos abençoe através da instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, Deus te abençoe. Bom dia, irmãos e irmãs. Está muito alto o microfone aí. Eu gostaria de me apresentar rapidamente. Deixa eu só consertar aqui. Eu me chamo Denilson, eu sou natural de Manaus, Amazonas. Ali está a minha esposa. Eu gostaria de pedir que ela ficasse de pé, né? Eu sempre quis fazer isso, tá? Essa é a minha amada esposa. Ela é natural aqui do Rio de Janeiro. Eu sou de Manaus, Amazonas. Nós nos conhecemos lá em 2019, quando ela foi ao Amazonas com uma equipe da Jocum. Ela teve atuante em Jocum cerca de 5, 6 anos, conhecendo ali a bacia amazônica, trabalhando com indígenas, com ribeirinhos. E eu gosto muito de dizer hoje, até louvar a obra que a minha esposa fez no Amazonas, porque ela foi bem mais longe que eu nos contextos, né, de missões. Ela atuou em missões de forma mais experiente, ela se tornou até mais experiente que eu no campo missionário. Então, se tem alguém aqui que sabe falar sobre missões, é a minha esposa. Eu cheguei em Jocum com cerca de 16 anos, mas eu saí logo de imediato, ali pelos meus 18, saindo dos 18 anos, e aí eu fui para o seminário para entrar no ministério pastoral. Hoje eu faço parte da Igreja Cristã Evangélica, numa cidade que fica a 20 horas de Manaus, cidade de Borba, Igreja Cristã Evangélica em Borba, uma igreja histórica na cidade, né, em torno ali de entre 60 e 70 anos nós temos a igreja. E eu gostaria de agradecer aos irmãos, agradecer a Deus por essa manhã, como nós acabamos de louvar o Senhor aqui no hino 62. Inclusive a minha Bíblia é da igreja presbiteriana. E estamos muito contentes por estar hoje aqui. Eu gostaria de fundamentar com os irmãos aqui alguns conceitos do Evangelho, à luz do livro de Mateus, mas nós vamos usar um pouco do livro de Marcos e um pouco do livro de Lucas também, mas exclusivamente o livro de Mateus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 20, a partir do versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12,
o versículo 17 e do versículo 23 em diante. Versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora encarcerado, retirou-se para a Galileia. Versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a anunciar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora do versículo 23 em diante. Andava Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre aquele povo. Irmãos, a minha mensagem nessa manhã vai girar em torno dos fundamentos do evangelho, como eu falei, né, baseados no evangelho de Mateus. À noite eu continuarei a mensagem escolhendo um dos capítulos de 1 a 10 do livro de Mateus, mas eu vou esboçar o início do livro de Mateus para que nós consigamos hoje criar uma linha de pensamento sobre os fundamentos do evangelho, que por sinal iniciaram na mensagem de João Batista, um capítulo anterior a esse aqui. Nós temos no Antigo Testamento, a partir do 3º capítulo de Gênesis, versículo 15, nós chamamos na teologia da amostra do Evangelho no Antigo Testamento, né? Aquele momento em que Deus deu a solução para o erro de Adão, Deus deu a solução para a queda de Adão, mostrando que futuramente, em um futuro um pouco distante daquele acontecimento, daquela queda, Deus corrigiria o erro de Adão, mostrando para a humanidade o segundo Adão, aquele que se mostraria como o único salvador do mundo, a qual esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós encontramos no Antigo Testamento uma amostra do Evangelho, mostrando que Deus, desde a fundação do mundo, desde a queda de Adão, mostrou nas Escrituras o Evangelho como a solução para um erro, a solução para aquilo que... o Evangelho como a solução para desobediência. O livro de Gênesis, explicitamente nesse capítulo, mostra em resumo geral, em resumo do acontecimento da queda de Adão e em resumo da vinda do Messias futuro, aquele que iria corrigir de maneira definitiva a queda de Adão. E nós temos no início de Gênesis já Deus mostrando a solução final, né, naquele momento ali a solução inicial para a queda de Adão, e hoje a nossa solução final nós consideramos como o ato redentivo na cruz, a redenção de Cristo como a forma máxima, a expressão máxima daquilo que Deus sempre quis fazer através do Evangelho. E nós chegamos em Mateus capítulo 4, exatamente nesses versículos que nós lemos, essa mesma mensagem que Jesus começou a anunciar após ele ficar sabendo que João Batista havia sido encarcerado, que por sinal ele já sabia o que aconteceria com João Batista. E nesse mesmo capítulo, se nós observarmos o versículo 17, a mesma mensagem que Jesus usou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é a mesma mensagem que João Batista usou no 3º capítulo de Mateus, né? Mateus capítulo 3, versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista anunciando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Observem a mesma mensagem, o mesmo enredo, a mesma levada, a mesma intenção, digamos assim. No final do livro de Malaquias, 3º capítulo, nós temos o anúncio daquele que apareceria anunciando a respeito de alguém mais importante que ele, que fundamentaria o Evangelho. João Batista, nesse mesmo capítulo aqui, fundamenta uma mensagem de arrependimento, e eu gostaria que os irmãos gravassem na sua memória hoje, como um dos fundamentos do Evangelho, o arrependimento, fundado por João Batista. Isso não é por acaso que Jesus continuou
esse mesmo enredo de arrependimento. Não é por acaso que Jesus continuou essa mesma linguagem de arrependimento, e que, por sinal, no capítulo 10 de Mateus e no capítulo 24 de Mateus, os discípulos que Jesus elegeu continuaram a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que quando nós chegamos a partir do versículo 23, que nós lemos aqui, o autor de Mateus usa a palavra evangelho do reino. E a palavra evangelho aparece em Mateus inicialmente aqui. E isso também não é por acaso. Subitamente a palavra arrependimento muda para a palavra evangelho. É como se o autor quisesse nos mostrar de maneira é como se as Escrituras quisessem avançar cada vez mais um arrependimento fundamental. É como se João Batista tivesse dado ao povo da Judéia um tipo de arrependimento sem explicação. Não há um relato explícito de que João Batista explicava os motivos de arrependimento. Mas quando Jesus aparece no capítulo 4, falando a respeito do evangelho do reino, e quando nós falamos no evangelho, nós chegamos naquela seguinte questão: o evangelho é as boas novas, como nós já estamos acostumados a dizer. O que é o evangelho? As boas novas. O que é o evangelho? A boa notícia daquele que iria aparecer, a boa notícia daquele que é superior a João Batista. Isso é o evangelho. Mas o autor de Lucas, no 3º capítulo, eu queria pedir que os irmãos abrissem aí, mas deixassem aberto Mateus 4, Lucas 3, versículo 18. Lucas aqui está contando a mesma história do anúncio de João Batista e, ao mesmo tempo, o que João Batista disse a respeito de Jesus. Mas no versículo 18 ele diz: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. O detalhe é, João Batista, o Lucas, falando a respeito da mensagem de João Batista aqui, que por sinal ele estava fundamentando a superioridade de Jesus, o evangelho de Lucas chama a superioridade de Cristo sobre o ministério de João de evangelho. Isso não é por acaso, também não é por acaso. Nós encontramos, assim pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. O evangelho que João Batista anunciava ao povo da Judéia era simplesmente a respeito da vida de Cristo. Em resumo, para avançar um pouquinho mais do que nós chamamos de boas novas, para elevar um pouquinho mais a nível de entendimento o que nós chamamos de boas novas, o que nós chamamos de boa notícia, João Batista, o Lucas chama a mensagem de João Batista de evangelho, a mesma mensagem que Jesus continuou no evangelho de Mateus. O linguajar é um pouco diferente dada a época da escrita, mas nós temos a continuidade da mensagem de Cristo, do ministério de João Batista, chamado de evangelho. Fundamentando essas questões, nós chamamos no evangelho de Mateus o evangelho de reino de Deus, o anúncio do reino dos céus. Irmãos, Cristo é soberano. Vocês estão acostumados a ouvir isso aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. Cristo é soberano sobre todos os personagens bíblicos, inclusive João Batista. Ontem, eu conversava com uma jovem, numa janta em família, numa festa em família, falando a respeito das genealogias, né? Algumas pessoas acham as genealogias uma coisa muito chata de se ler.
a gente tem no início do Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Lucas, a respeito das genealogias. Mas nós temos no início de Mateus 1, versículo 17, diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ou seja, nós temos 42 gerações que foram fundamentais para o anúncio de João Batista. Nós temos 42 gerações que foram fundamentais para aquilo que Jesus instituiu. Em resumo, tudo que as Escrituras fundamentaram até João Batista ou antes dele era a respeito de Cristo Jesus. E para elevar ainda mais o que nós chamamos de Evangelho, toda a Escritura é a respeito de Jesus, nós já estamos acostumados a ouvir isso. Mas aonde que entra essas nuances, aonde que entram essas observações de Jesus, essa continuidade de Jesus do Evangelho de João Batista, na nossa vida hoje, aonde que entra esses conceitos fundantes da nossa fé, naquilo que nós chamamos de Evangelho? Jesus fundamentou o Evangelho numa mensagem de arrependimento em continuidade a o que João Batista falou. João Batista disse ao povo da Judeia: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Jesus, no capítulo 4, nos mostra a mesma coisa, só que tem um detalhe muito importante. João Batista, apesar de ele ser ministro do Evangelho, ele estava anunciando a respeito de alguém maior do que ele. É como se Jesus, no capítulo 4 de Mateus, já a partir do versículo 12, quando ele se retira para a Judeia, sabendo que João Batista tinha sido encarcerado, é como se Jesus começasse a anunciar um tipo de arrependimento baseado na explicação do que é o Evangelho. É como se João Batista não explicasse o Evangelho, anunciasse um batismo de arrependimento sem explicações maiores, mas Jesus logo aparece fundamentando essa mensagem de arrependimento, mais fundamentada em uma explicação maior. Esse arrependimento é a respeito de mim. É nesses conceitos. No capítulo 4, percorria Jesus toda a Galileia, já na Galileia, saindo da Judeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Há um motivo aqui no versículo 23, pelo qual o ensino de Cristo é citado antes das curas. Há um motivo especial do ensino de Cristo nas sinagogas, entre os mestres e sobre os mestres, ser citado antes das curas e antes da exaltação da sua autoridade sobre toda sorte de doenças. Irmãos e irmãs, às vezes as igrejas, às vezes, nós estamos acostumados com um tipo de evangelho muito baseado nas coisas espetaculares que Jesus realiza. Um evangelho baseado na maneira espetacular de Jesus de reagir diante de um endemoniado. Nós estamos muito acostumados à reação de Jesus diante de alguém que necessita de uma cura, mas nós estamos nos esquecendo de que antes das curas, antes das expressões da autoridade de Jesus nas Escrituras, sim, antes de qualquer expressão maior das habilidades espirituais de Jesus, está o ensino de Cristo, e nisso se baseia a nossa fé. Se nós observarmos a seguinte questão: a nossa fé não se fundamenta em curas, milagres e maravilhas que Jesus realiza, porque o que de fato nos converteu e o que de fato nos mantém convertidos,
o que de fato nos mantém apegados nessa mensagem de arrependimento é o ensino de Cristo. E no caso do capítulo 4, não mais é um ensino a respeito de alguém. João Batista fundamentou uma mensagem a respeito de alguém, mas no capítulo 4, o evangelho já nas mãos de Jesus, o evangelho já é como se Cristo tivesse segurado o evangelho das mãos de João Batista de baixo para cima e tivesse começado a fundamentar essa mensagem em um evangelho baseado em instituições que ele mesmo fundamentaria. Nada mais era a respeito do que João Batista estava anunciando. Em termos mais básicos para nós entendermos, é como se Jesus, no capítulo 4, João Batista, agora você foi encarcerado, ali no versículo 12, versículo 17, ele continua anunciando uma mensagem que sim é uma continuidade de arrependimento, mas no versículo 23, Jesus começa a fundamentar um evangelho não mais só baseados em um ensino acusativo, em um ensino de acusação, mas um evangelho ensinável. Jesus ensinava nas sinagogas, e o efeito das Escrituras em mostrar o ensino de Cristo superior a curas, milagres e maravilhas, é justamente por isso. Jesus pega o fundamento de João Batista e diz que todo esse fundamento era a respeito dele. O evangelho do reino que Cristo anuncia no capítulo 4 é a respeito dele, sem roubar, sem tirar o fundamento de arrependimento. Nisso se baseia, irmãos e irmãs, o ensino de Cristo, o fundamento do evangelho. Nós estamos falando aqui do fundamento do evangelho. Começa com arrependimento. Não existe um convertido que não tenha sido convencido pelo Santo Espírito sem arrependimento. Né? Nós chegamos até naquela pequena discussão que algumas pessoas levam a nível de discussão ali, de Hebreus capítulo 6, a respeito daqueles que se afastaram, digamos assim, mas jogando nos termos de fundamentos do Evangelho, jogando nos termos daqueles que foram convencidos a se arrependerem, explicitamente, esses discípulos que foram eleitos por Deus para arrependimento, esses mesmos discípulos, né, que naquele momento ali eram os 12, obviamente, mas em João 17, na disparidade daquela oração de Jesus, orando pelo ministério dele mesmo, orando pelos 11, né? E orando pelos que se converteriam. Esse arrependimento é para todo aquele eleito que se tornou discípulo de Jesus. Não existe nas Escrituras um evangelho que não seja baseado no arrependimento. Ou seja, aquele que se arrependeu, aquele que ouviu a mensagem, arrependei-vos. João Batista anunciava, o evangelho de Lucas chama a mensagem de João Batista de batismo de arrependimento, ou seja, você se arrepende para ser batizado. Mas o ensino de Cristo, sendo ele superior, continua com esse fundamento, mas agora é aquilo que Jesus disse no capítulo 11 do livro de Mateus. Abra aí em Mateus 11. Mateus 11, a partir do versículo 28. Diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Só até aí. Se nós lermos o início do capítulo 11 de Mateus, nós vamos ver o mesmo João Batista que fundamentou o evangelho no terceiro capítulo, o mesmo João Batista no capítulo 11 encarcerado, duvidando se era Cristo aquele que estava realizando todas aquelas maravilhas ali. E ele manda os seus discípulos até Jesus, e Jesus faz uma demonstração a eles do que é o evangelho. No versículo 4 do capítulo 11 diz: e Jesus respondendo, disse-lhes, dizendo isso aos discípulos de João, que duvidou: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. E quando ele chega no versículo 29, aprendei de mim. Nós temos no versículo 29 uma expressão muito especial do Novo Testamento, que é o único momento, assim, diretamente, que Cristo fala a respeito do coração dele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso se torna especial porque a expressão coração aqui, irmãos, é do grego cardia. É como se Cristo estivesse falando a respeito do coração dele mesmo, não do coração que bate, do coração biológico, mas esse coração aqui, que Cristo fala no versículo 29, é o coração que expressa o seu caráter. É como se Cristo estivesse fundamentando o evangelho no caráter dele. Fora do caráter de Cristo, nós temos um evangelho monstruoso, nós temos um evangelho diferente, nós chamamos aí de outros evangelhos. Qualquer expressão de evangelho fora do coração de Cristo, descartemos. Existe aí hoje no mundo, na internet, né, nós temos hoje, infelizmente, uma massa muito grande de discípulos do YouTube, baseados em um evangelho que não é a respeito do coração de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Duas características de Cristo: manso e humilde, acompanhado explicitamente do coração de Cristo. É como se, elevando esse versículo aqui a uma maneira mais filosófica, é como se Cristo estivesse doando o coração dele, mostrando, sem o meu coração, é como se Cristo estivesse dizendo, sem os meus sentimentos de Deus homem, é impossível fundamentar o evangelho. Sem os sentimentos do homem que cresceu sabendo que iria subir Jerusalém e morrer no Monte da Caveira, sem esses sentimentos é impossível fundamentar o evangelho. João Batista fundamentou a mensagem de arrependimento. Jesus continuou essa mensagem. No capítulo 11, João Batista tem uma crise na sua fé, digamos assim, no início do capítulo. Encarcerado, duvidou se era o Messias, mandou os discípulos até ele. Jesus, com muita calma e com muita delicadeza divina, faz uma demonstração aos discípulos de João, fundamenta novamente o evangelho e chega no versículo 28 e 29, agora sim, esse é o evangelho é o meu coração, ouçam as batidas do meu coração. É como se o evangelho fossem as batidas do coração de Jesus. E a vida de Cristo, irmãos e irmãs, pelo que batia o coração de Jesus, se não era
por ver um povo arrependido, pelo que batia o coração de Jesus, se não era por ver almas arrependidas, pelo que batia o coração de Jesus, se não era por obedecer a Deus até a morte. Nada mais importava a Jesus do que anunciar uma mensagem de arrependimento fundamentada na vida dele mesmo, a respeito da negação de si mesmo. O Evangelho é arrependimento, fundamentalmente, e elevando a conversa, o Evangelho se torna aquilo pelo qual Jesus viveu, a mensagem da vida dele mesmo. Tudo aquilo que Jesus instituiu é o Evangelho. Qual foi um dos motivos que levou Jesus a chorar por Jerusalém? Por falta da incredulidade. Jesus chorou pelo povo dele, porque ele sabia que eles não iriam se arrepender integralmente, mesmo com a mensagem mais especial e mais carregada de autoridade divina da Bíblia. Irmãos, nós já estamos acostumados a ouvir a respeito do Evangelho, sempre. Talvez nós estamos acostumados com uma linguagem muito bonita e explicativa a respeito do Evangelho. Talvez nós estamos acostumados a filosofar com o Evangelho, mas nós somos desafiados sim, a aplicar essa mensagem até mesmo depois de muitos anos de convertido, todos os dias da nossa vida. Eu acredito que nós somos desafiados ao Espírito que não nos deixa padecer espiritualmente, a viver em constante arrependimento. Eu gostaria que dentro dessas palavras hoje, antes de eu passar a minha oração, eu gostaria de orar por nós, orar não pelo Evangelho, porque o Evangelho por si só já é totalmente suficiente para todas as coisas, mas orar pelo nosso coração, para que essa mensagem fundamental do Evangelho, essa mensagem resumida, digamos assim, venha ser o motivo maior da nossa vida diária, o motivo da nossa espiritualidade, da nossa forma de viver em expressão do caráter de Cristo. Amém? Vamos orar? Curve